Olá, meus queridos. Que bom poder voltar aqui e falar com os amados a respeito, deste tema tão importante que é por que devemos desenvolver a nossa salvação, nossa santificação, com temor e tremor. Nós vimos no primeiro vídeo sobre esta série, porque Deus trabalha na Terra através de nós. Vimos ontem, no vídeo número 2, que porque teremos alegrias ao viver nessa terra. E é através do estudo da palavra, é através das orações, é através da comunhão entre os santos que nós crescemos, no conhecimento do nosso amado Senhor. E hoje nós vamos dar continuidade e encerramento nessa pequena série, falando assim: porque tanto na morte quanto nos céus, como o céu nos serão doce. Nossa morte será doce, pastor? Mas morte traz tanta tristeza, tanta angústia. A morte traz tanta... acaba com todos os nossos sonhos. Então estamos sonhando errado, irmãos. O nosso sonho deve ser estar com Deus. O nosso sonho, o nosso viver aqui na Terra, ele é um viver nos preparando para o encontro com o Senhor Jesus. Se o nosso viver, se os nossos planejamentos, se os nossos castelos, se os nossos sonhos são terrenos, precisamos rever isso. Porque o que é certo na vida de uma pessoa viva é a sua morte. A coisa mais certa é essa: nós todos vamos morrer. Mais dia, menos dia. Alguns muito cedo, outros mais tarde. Mas todos nós vamos morrer. Então, a nossa vida em santificação aqui na Terra é nos preparando para o encontro com o Senhor Jesus. Quando falamos encontro com o Senhor Jesus, não estamos dizendo o mesmo que Paulo disse na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, o nosso encontro com o Senhor nos ares na volta do Senhor Jesus, porque Deus não nos deu a conhecer e nunca nos dará a conhecer quando será a volta de Jesus. Alguns fazem ginástica matemáticas, alguns ficam pegando este acontecimento com aquele, é o fim do mundo. Basta estudar a história da igreja, estude as histórias das pandemias, não é? As histórias das pestes, os sofrimentos dos cristãos. Hoje nós estamos com um sofrimento muito pequeno se compararmos ao sofrimento que a igreja teve no primeiro, segundo, terceiro século. O sofrimento que a igreja teve nos 2 séculos após a Reforma Protestante. Então, quando se fala, olha, está acontecendo isso, tsunami naquele lugar, e terremoto onde nunca teve, é puro desconhecimento da história e fazemos um papel triste. Mas Deus volta num piscar de olhos e diz o texto sagrado, quando não estivermos esperando. Mas nós, crentes, temos que esperar. Lembram-se da parábola das 10 virgens? 5 se prepararam, tendo azeite suficiente, e outras não. Então, irmãos, olha, o estudo de hoje é importantíssimo para isso. Devemos desenvolver a nossa salvação, nossa santificação com temor e tremor, porque tanto a nossa morte quanto a nossa entrada nos céus devem ser doces. O cristão deve esperar a morte como algo doce dado por nós a Deus. Então eu vou dividir em 2 partes aqui, Vamos falar sobre a morte. Por que a morte será doce? Filipenses. Carta do apóstolo Paulo aos Filipenses. Vejam que texto maravilhoso. Filipenses, capítulo 1, de 21 a 24. Filipenses, capítulo 1, 21 a 24. Diz assim: porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o trabalho,
Já não sei o que hei de escolher. Ora, de um e de outro lado estou constrangido, tanto ir para o céu, que é muito melhor, do que ficar aqui para servir a Deus aqui entre as pessoas que ainda não conhecem o Senhor. Tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Eu não sei o que eu devo escolher, se é morrer para estar com Jesus ou estar aqui vivo ainda para trabalhar com a igreja e com aqueles que serão salvos. Eu não sei o que escolher. Eu gostaria de morrer. Paulo falando isso, nos ensinando, dizendo que a morte é incomparavelmente melhor do que continuar aqui. Mas por vossa causa, estamos na terra com a missão de edificar os irmãos, de evangelizar, mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne. Então o apóstolo Paulo nos diz e nos mostra que é muito doce, é muito desejável, é incomparavelmente melhor. Mas isso não quer dizer que a gente deva sair por aí, né, praticando suicídio, de forma alguma. Mas não ter medo da morte. Alguns morrem de medo da morte. Por quê? Talvez porque tem um conhecimento do Senhor da vida muito pequeno. Ou tem medo de deixar essa vida e aqueles que ficarem aqui ficarem desassistidos. Mas o mesmo Deus que nos leva para o céu assiste os que ficam na terra, não é? Mas mais um texto, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículos 7 e 8. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Uma tradução ao pé da letra do grego está escrito assim: observei as regras. Combati o bom combate, completei a carreira e observei, eu guardei a fé. Observei as regras de vida da nossa conduta. Eu vivo porque eu tenho uma confissão de fé. Tá? Deus me deu a fé salvadora e através do estudo da palavra, esta fé com versículos foi alimentando a minha crença. Aí que vem a expressão confissão de fé de Westminster, confissão de fé do Sínodo de Dort, confissão de fé de Habsburgo, enfim, tantas outras, né? Que na verdade todas elas giram em torno da mesma realidade, Jesus o Salvador. Agora Paulo continua no versículo 8. Já agora a coroa da justiça me está guardada. Não fui eu que fiz, não sou eu quem guarda é Jesus. A coroa da vida está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Seja a vinda de Cristo no soar da última trombeta, quando Deus mandar, ou seja, a vinda de Cristo para nos levar para o céu. Então, nós cristãos não precisamos ter medo da morte. Não podemos ter medo da morte. A morte para o cristão tem um sabor doce. Deixaremos o amargo desta vida para desfrutar da doce presença do nosso Senhor e Salvador, do nosso Criador, dos nossos queridos que já partiram. É doce. Devemos desenvolver a nossa salvação, a nossa santificação com temor e tremor. Devemos estudar a Bíblia, devemos orar, devemos manter comunhão uns com os outros, para que o momento da nossa morte seja um momento doce, um momento maravilhoso, comparado ao nascimento de uma criança. Todo mundo aguarda feliz. E sabe que ali é uma mudança radical na vida de todo mundo. A morte também o é. Radical para aqueles que ficou sem o ente querido, mas mantém o mesmo Deus e a atenção do mesmo Deus continuará sobre os que ficam, assim como era junto com aquele que partiu. E para aquele que partiu,
é incomparavelmente melhor. A nossa entrada nos céus, vejamos, ela se torna doce porque vamos entender o que significa estar nos céus. Apocalipse, capítulo 14. Apocalipse, capítulo 14, versículo de número 13. Então ouvi uma voz no céu dizendo: escreve, felizes, bem-aventurados os mortos, que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras o acompanham. Eles não foram salvos por causa das obras, eles praticaram obras porque foram salvos. A delícia de estar com o Senhor no céu. Mateus capítulo 25. Vinde benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Não é? E também agora para encerrar, Tiago capítulo 1, versículo 12. Tiago capítulo 1, versículo 12. Olha só o que adoça a nossa vida aqui, para que a nossa morte e a nossa entrada nos céus sejam espetacularmente doces, como mel no destilar dos favos, lembra? Vamos lá. Bem-aventurado, feliz, o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. É o momento da coroação. A coroa da vida nos é dada. Queridos, o que é a morte? O que é essa separação terrena? O que é esta terra? O que faz isso ser maior do que estar diante do Criador, que nos chama de filhos? O que é a morte maior do que estar diante de Jesus Cristo, o Cordeiro que venceu? Nada. Nada é maior. O apóstolo Paulo ainda disse que os sofrimentos do tempo presente eles não conseguem se comparar à glória por vir, à alegria por vir. Queridos, se a nossa dificuldade na vida cristã é com a morte, estudemos mais a palavra. Vamos confiar mais no que Deus inspirou os escritores da Bíblia quando falam sobre morte, da delícia da morte. Repito, não estou incentivando ninguém a praticar suicídio, de forma alguma, mas a não ter medo da morte. A morte não é o fim para o cristão. A morte é o momento exato em que nós vamos começar a desfrutar da vida eterna, para a qual Jesus veio a esta terra, viveu entre nós, sofreu as nossas dores e tentações, mas venceu a morte ressuscitando para nos dar a justificação e a vida eterna. Portanto, por que devemos desenvolver a nossa salvação e santificação com temor e tremor? Porque Deus age nesta terra através de nós. Porque teremos alegrias no viver. Porque tanto a morte como o céu nos serão doces ao paladar da alma. Vamos orar? Querido Deus, agradecemos muito porque a Tua palavra realmente é a Tua voz. Agradecemos porque este tema tão dolorido, que é a morte, o Senhor o torna tão doce no nosso coração e na nossa mente, quando mostra para nós de uma maneira estupenda, de uma maneira tão misericordiosa e bondosa e doce, que estar contigo é infinitamente melhor do que estar aqui na terra. Nos ajude, ó Deus, a vencer os nossos
conceitos e preconceitos mundanos em relação à morte. Nos faça compreender a doçura que o apóstolo Paulo nos ensina, que Tiago nos ensina, que João no Apocalipse nos ensina, enfim, que estes homens que foram instrumentos teus nos ensinam. Ó Pai, que os teus filhos que têm medo não tenham mais medo. Tenham alegria de saber que partindo daqui estaremos diante do teu trono, recebendo das tuas mãos a coroa da vida. Em nome e por amor de Cristo. Amém. Vivamos assim, sempre felizes, aguardando a vinda do Senhor ou a nossa ida para lá, mas sempre desenvolvendo a nossa salvação, a nossa santificação. Um abraço.